Então, agora que a gente viu a definição de limite inferior e limite superior de uma sequência de conjuntos, a gente vai continuar provando alguns lemas que são muito importantes para a gente conseguir usar esses conceitos. Então, o primeiro lema que a gente vê aqui é uma equivalência, né, que o limite inferior de AN é igual à união de todos os n zeros pertencentes aos naturais, da intersecção dos n's maiores do que n0 do AN. Então, essa dá uma forma alternativa para a gente definir o limite inferior de um conjunto e que é mais simples de manusear algebricamente muitas vezes, porque ela já, em vez de usar os quantificadores existe e qualquer que seja, ela usa a união e a intersecção. Então, como que a gente prova uma igualdade de conjuntos dessa forma? A gente tem que, basicamente, mostrar que se um elemento está em um, então ele está no outro e vice-versa. Então, vamos começar por isso. Então, suponha que ômega, né, vamos para a lousa para provar essa igualdade. Então, suponha que ômega pertence ao limite inferior. Isso significa que ômega ocorre quase sempre, né, em AN. Isto é, existe n0, tal que qualquer que seja n maior que n0, a n pertence a... ômega pertence a n. Como qualquer que seja n0, n maior que n0, o ômega pertence a n, a gente tem que o ômega pertence à intersecção de n maior que n0 a n, porque ele pertence a cada um deles. E, portanto, ele vai pertencer à união, quer dizer, o ômega vai pertencer. Ômega vai pertencer à união em n0 da intersecção de n maior que n0 a n. Então a gente acabou de partir que ômega pertence ao limite inferior e mostrou que ele pertence a esse conjunto aqui. Agora, para mostrar que esses conjuntos são iguais, a gente tem que partir que o ômega pertence ao conjunto de baixo e chegar que ele pertence ao limite inferior. Então vamos lá. Vamos supor que o ômega ele pertence ao limite, ou melhor, ele pertence à união. Mudar a cor. A união da intersecção do AN. Bem, se ele pertence a uma união, significa que ele pertence a algum deles, né? A gente pode colocar essa parte entre parênteses aqui, né? É um BN0. Então a gente está falando que ele pertence à união dos BN0s, então existe algum N0 tal que ele pertence ao BN0. Então existe N0 tal que ômega pertence a BN0, né? Mas BN0 é justamente a intersecção do N maior que N0 a N. Mas dizer que o ômega pertence a essa intersecção significa que ele pertence a todos eles, todos os conjuntos sobre os quais a gente está tomando a intersecção. Ou seja, existe N0 tal que... Nota que a gente está tomando a intersecção para todo N maior que N0. Então, tal que qualquer que seja N maior que N0, ômega pertence
AN. Mas isso é justamente a definição do ômega acontecer quase sempre em AN. Ou seja, o ômega pertence ao limite inferior do AN. A gente acabou de provar que se o ômega pertence à união das intersecções, então ele pertence ao limite inferior, e se ele pertence ao limite inferior, então ele pertence à união das intersecções dos ANs. Ou seja, a gente acabou de mostrar que esses dois conjuntos são iguais, o que completa a demonstração do lema. Depois a gente tem um lema muito parecido para o limite superior, e o lema é que o limite superior, vamos lá, o limite superior do AN, ele pode ser escrito como a intersecção de n0 pertencente a naturais da união do n maior que n0 dos ANs. Então, enquanto que o limite inferior era a união das intersecções, o limite superior é a intersecção das uniões. Legal. E a demonstração desse lema eu vou deixar para vocês. Ela é muito parecida com a demonstração do lema para o limite inferior. Então, eu sugiro que vocês tentem fazer essa demonstração. E se vocês não conseguirem, a gente pode discutir ela no atendimento. E com isso a gente completa dois lemas que são muito importantes aí, envolvendo o limite inferior, limite superior, e que são usados na definição do limite de conjuntos.